Prosseguindo com a nossa disciplina, na unidade 3 serão abordadas as metodologias para a elaboração de análise de risco utilizada por profissionais na área de segurança do trabalho. A análise de risco tem um papel de destaque na NR12, onde a sua elaboração é exigida. Será apresentada a metodologia para a determinação da categoria dos dispositivos de proteção, além do método Hazard Rate Number, o conhecido método HRN. Como pode ser visto, a unidade 3 foi dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico é relacionado ao conceito de perigo. Depois, no outro tópico, serão mostrados os riscos relacionados ao trabalho e destacando riscos em máquinas e equipamentos, que é um dos tópicos da nossa disciplina. A seguir será feita a análise de risco. Terminada essa análise de riscos, teremos condições já de determinar a categoria dos dispositivos de proteção. Definida a categoria de dispositivos de proteção, serão definidos os parâmetros para análise de risco e também a apresentação da metodologia HRN. E, finalizando, teremos as atividades relativas à unidade 3 e, como unidade 4, a apresentação da bibliografia. Sempre que é falado o problema de riscos no ambiente de trabalho, toca-se sempre no assunto falta de proteções e dispositivos de segurança em máquinas e equipamentos utilizados nas empresas. Mas será que seria apenas a falta ou implica o não uso? A não disponibilização dessas proteções? Se forem proteções nas máquinas e equipamentos, essas proteções são adequadas? Operam ou atuam corretamente? Só que antes de serem propostas ações para a instalação de dispositivos que atuem de forma preventiva na ocorrência de acidentes, deverá ser feita o quê? Deverá ser feita a análise de risco nas instalações ou no local de trabalho, principalmente se tiver nesse local de trabalho máquinas e equipamentos. Então, antes de começarmos a apresentar a metodologia para análise de risco, vamos tirar uma dúvida muito comum que tem em instalações de trabalho. Qual que é a relação que pode ter entre perigo e risco? O que podemos verificar aqui é que o perigo seria a causa e o risco o efeito. Então, no caso aqui, nós temos o quê? O perigo representado pela gasolina. E o risco seria o quê? O incêndio e a explosão. Então, nesta unidade, focaremos, então, em apresentar o quê? Qual que seria o perigo oferecido pelas máquinas e equipamentos e qual que seria o risco devido ao perigo oferecido pelas máquinas e equipamentos. Agora, veremos a importância de saber a diferença entre perigo e risco. Vamos pegar primeiramente perigo e risco para um leigo. Perigo e risco para um leigo são sinônimos. Por quê? Vamos supor que haja um piso escorregadio. Para o leigo, o perigo é o quê? Cair. E o risco? Também cair. Mas e para um técnico? Perigo e risco são dois conceitos presentes na vida de um técnico de segurança, principalmente no setor industrial, mas também gera confusão. Então, como é que nós podemos falar? Perigo, tudo que tem potencial para causar uma perda ou uma fatalidade. Por exemplo,
piso escorregadio e uma área energizada numa instalação industrial. Representam um perigo porque podem causar um acidente. Agora, o que seria risco? Seria probabilidade de algo acontecer em um local potencialmente perigoso, gerando o quê? Consequências aos envolvidos. Voltando ao exemplo do piso escorregadio. O risco é de quedas e ferimentos. E na área energizada seria o quê? O choque elétrico. Resumindo, o risco só acontece quando se é exposto ao perigo. Então, para o técnico, definitivamente não são o quê? Sinônimos. Então, a diferença de nomenclatura e o ponto de vista técnico. Então, se existe o perigo, há o risco, então tem que ser feito alguma coisa para que seja minimizado o quê? O risco de acidentes envolvendo as pessoas que trabalham o quê? No local. Nesse slide, são apresentadas as diversas definições de perigo encontradas na literatura. Agora, gostaria de chamar a atenção, por exemplo, no glossário da NR10. No glossário da NR10 é definido o que seria perigo, como situação ou condição de risco com probabilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Então, tem o que? Tem a situação ou a condição de risco que pode o que? Causar lesão. Então, mostrando definitivamente a diferença entre perigo e risco. Então, vamos verificar as consequências do perigo. Então, se representa um fator de risco no local. Então, se representa um fator de risco no local, o que ele vai ser? Então, temos que ser verificado que qualquer elemento material ou imaterial, situação ou contexto que de forma isolada ou combinada é uma condição geradora de risco à segurança da saúde do trabalhador. Então, se é algo material ou imaterial, ela pode ser representada por cada um desses. Agente químico, agente físico, agente biológico, mecânico, que no caso aqui é diretamente ligado à nossa disciplina. Que todos esses agentes aqui, eles têm potencial para causar um efeito aonde? Saúde, no meio e no ambiente, que vão totalmente ser relacionados à segurança também do trabalhador. Então, agora passaremos a identificar os tipos de perigos. O primeiro aqui relacionado são os materiais. Seriam as substâncias perigosas ou tóxicas que os trabalhadores estão sujeitos. Agora, e direcionando para a nossa disciplina, equipamentos, partes móveis sem dispositivos de proteção, condições de uso. Como é que está a condição de uso desse equipamento? Defeituosa, má conservação, impróprio para o serviço, uso incorreto, local inseguro e inadequado para armazenar. Nós poderemos ver, ou já vimos, que na NR12 é chamada a atenção em relação às condições dos equipamentos. Agora, em relação a ambientes de trabalho, áreas muito quentes, frias, empoeiradas, sujas, barulhentas e escuras, com presença de gases e vapores. Aqui, se a gente verificar áreas escuras, será que áreas escuras sem uma iluminação adequada é perigosa para, no caso, execução com trabalhos com máquinas? Postos de trabalhos inadequados ergonomicamente. O que será que afeta um operador de uma máquina se ele está em um posto de trabalho inadequado? Trabalhadores, falta ou capacitação insuficiente. Anteriormente, na unidade
2, vimos o que é que a NR2 estabelece para o trabalhador que opera máquinas ou equipamentos. Sistema de trabalho. Sistema de trabalho é fatores relacionados mesmo aos processos, como é que é feito o gerenciamento e a própria cultura organizacional na hora de evitar o quê? Perigos, ou verificar o tipo de perigos que o trabalhador pode estar submetido. Então vem a fase da identificação dos perigos. O porquê tem que se saber do processo produtivo. Porque nas várias atividades, os perigos são diferentes. Então, vamos pegar, por exemplo, na construção civil. Na construção civil, é muito comum, no canteiro de obras, a queda de materiais que poderão causar o quê? Acidentes graves. Agora, vamos pegar uma siderúrgica. Na siderúrgica, uma superfície quente já é representativa de um perigo. A outra identificação vem as etapas das atividades. Aqui, relembrando a unidade 2. Um exemplo que foi dado na unidade 2 são as etapas, por exemplo, quando se usa, manuseia uma injetora de plástico. Então, se a gente verificar, tinha cerca de 5 ou 6 etapas. E cada uma dessas etapas oferecia um tipo de perigo. E a seguir vem o levantamento dos perigos da área de trabalho. Novamente, pegando aqui a construção civil, a gente verifica que é queda de materiais, manuseio de ferramentas. O trabalhador ele não sabe utilizar uma determinada ferramenta, ou seja, pode acontecer um acidente pelo mau uso. E mesmo voltando nas indústrias, a máquina, o equipamento, representa uma grande fonte de perigo. Então, como já verificamos tudo relativo ao perigo, agora passaremos à definição do que seja risco, a definição e entendimento do que seria risco. Novamente, como fiz aqui para o perigo, peguei na literatura como é que é definido o risco. Agora, chamando a atenção novamente para o glossário da NR10. Na NR10, risco, capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Então, a NR10 chama atenção para o fator risco. Então, agora veremos os riscos relacionados ao trabalho. Como é que são definidos, ou então, onde é que está os perigos que causam riscos à saúde e segurança do trabalhador? Primeira coisa que é verificada são os ambientes de trabalho. São quentes, são empoeirados, são frios, são sujos, são barulhentos e ainda tem um risco ocupacional, que é o nosso foco. O risco ocupacional é a existência de probabilidade de um trabalhador sofrer algum dano resultante de suas atividades profissionais. Então, aqui é a probabilidade de o trabalhador sofrer algum acidente devido a uma máquina e um equipamento. Então, vamos ver o que a NR12 estabelece. Em indústrias e empresas que utilizam máquinas e equipamentos como parte da produção, os perigos estão, de modo geral, ligados às máquinas e equipamentos. A NR12 não trata de todos os riscos que uma máquina pode oferecer, mas existe a elaboração da análise de risco, que é um dos focos dessa nossa unidade. Apesar de vocês já terem visto em outra disciplina a classificação dos riscos ocupacionais, que é apresentado no anexo 4 da NR5,
Eu volto a chamar a atenção aqui e mostrar qual que vai ser o foco, qual que é o foco dos riscos relativos à nossa disciplina. Um deles é arranjo físico inadequado. Então, aqui será mostrado os tipos de arranjo físico das instalações. Máquinas e equipamentos sem proteção. Estamos falando bastante de máquinas e equipamentos. Ferramentas inadequadas ou defeituosas. Isso já foi falado em relação a ferramental. Iluminação deficiente. Também foi chamada a atenção em relação à operação de máquinas com uma iluminação deficiente. O outro foco nosso da disciplina, eletricidade e probabilidade de incêndio e explosão em relação ao tipo de instalação que se tem, né? Por exemplo, atmosferas explosivas. Será que, por exemplo, a eletricidade pode provocar algum risco de incêndio e explosão nessas instalações? Então, aqui nós vamos definir alguns riscos industriais. O porquê riscos industriais? Aqui a NR12 ela é muito focada, ela é focada em quê? Em máquinas e equipamentos. Então, nos ambientes industriais, há um número enorme de máquinas e equipamentos. Por isso, riscos industriais. Agora, riscos industriais. Nesses ambientes industriais, quais os tipos de riscos que a gente pode encontrar? Quedas e escorregões. Quedas e escorregões geralmente são derivados de arranjo físico inadequado das instalações, que é um dos focos da nossa disciplina. Choques elétricos. Choques elétricos, então, são instalações sem um isolamento adequado. Amputação de membros superiores ou mesmo inferiores, como representado aqui, e também no caso queimaduras, né? Queimaduras também representam riscos industriais. Ao estabelecer medidas de prevenção, vários aspectos devem ser analisados, principalmente em instalações industriais. Essas medidas de prevenção a acidentes, elas não podem ser o quê? Um empecilho para as atividades de proteção. As medidas de segurança do trabalho cumprem a sua parte, inclusive na produtividade. Por quê? Um trabalhador acidentado, fatigado e com equipamentos e máquinas obsoletas, dificilmente será o quê? Produtivo. Portanto, a prevenção em acidentes começa a proporcionar aos empregados e trabalhadores condições adequadas em seu ambiente profissional, no qual seus instrumentos de trabalho, máquinas e equipamentos devem atender aos mínimos requisitos de segurança para executar o quê? As suas funções. Então, agora discutiremos esses 3 tópicos: tecnologia e benefícios para o setor industrial, programa de prevenção de acidentes de trabalho, equipamentos obsoletos, arcaicos, inseguros. O que tudo isso afeta na análise de riscos de acidentes de trabalho. A tecnologia trouxe grandes benefícios ao setor industrial com a implementação de novos equipamentos, máquinas, ferramentas e com mudanças de metodologia dos processos, contribuindo para o aumento da produtividade. Será que provocou o aumento também dos riscos para o trabalhador? Os programas de prevenção de acidentes de trabalho, então, começam a ser o quê? Muito importantes para essas mudanças, pela análise dos riscos que os trabalhadores estão sujeitos com a tecnologia, mas também devido a equipamentos obsoletos, arcaicos e inseguros. Há diversos tipos de acidentes registrados que podem provocar desde as lesões superficiais até a mutilação dos membros, especialmente mãos e braços, especialmente
mãos e braços em razão da proximidade destes na zona de riscos de quê? De máquinas e equipamentos, que volto novamente a chamar a atenção, é foco dessa disciplina. As causas principais dos acidentes. Então, é verificado que não é apenas o equipamento que oferece risco ao trabalhador. A falta de atenção deste nos procedimentos de segurança ou a ausência desses procedimentos de segurança nas instalações. A desorganização do trabalho ou organização equivocada. A distração, brincadeiras, estresse ou monotonia no trabalho pode provocar graves acidentes com máquinas e equipamentos industriais. A imperícia do operador com a máquina ou equipamento, daí vem a capacitação para exercer a função. E a falta de dispositivos de segurança nos equipamentos. Um exemplo que nós podemos citar seriam os sensores. Então, passamos a discutir o que seja análise de risco. O que eu posso definir análise de risco? Em primeiro lugar, podemos falar que ele é um documento que tem por objetivo antecipar ações visando neutralizar o quê? Possíveis acidentes. Ou seja, análise de risco é um processo realizado para identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho com o objetivo de minimizar, controlar e evitar as ameaças presentes no dia a dia dos trabalhadores. Como é que é feito isso? Para fazer essa análise de risco, são usadas técnicas que, quando aplicadas, permitem avaliar qualitativamente e quantitativamente os riscos oriundos de uma determinada função ou de uma determinada atividade. No contexto de máquinas e equipamentos, representa uma das principais ferramentas para a adequação desses itens à legislação vigente. Quer dizer, a NR12 estabelece que deve ser feita uma análise de risco. Por exemplo, a análise qualitativa determina a qualidade. É um tipo de avaliação que irá definir onde estão os riscos do seu ambiente laboral. Porém, ela não consegue mensurar a intensidade desses riscos no equipamento ou na instalação. Então, no nosso caso aqui, em máquinas e equipamentos, essa análise de risco vai definir aonde é que está situado o risco de um trabalhador se acidentar operando aquela determinada máquina. A quantitativa já determina a quantidade dos riscos presentes no trabalho, avaliando a quantidade dos agentes ambientais. Muitas vezes, quando se fala em apreciação de risco, análise de risco e avaliação de risco, dá a impressão que são a mesma coisa. Mas, segundo a NR12, análise de risco, combinação da especificação dos limites da máquina, ou seja, na especificação dos limites da máquina, a hora que você faz isso, você tem o conhecimento das condições operacionais desta máquina. Identificação dos perigos e estimativa dos riscos. Identificou os perigos, os riscos foram estimados também. Avaliação do risco. Julgamento com base na análise de risco quando os objetivos de redução de risco foram atendidos. Logicamente, você identificou os perigos, estimou os riscos e colocou nessa máquina dispositivos de segurança que proporcionarão a redução dos riscos na operação dessas máquinas. Apreciação do risco. Processo completo que compreende análise de risco e avaliação do risco. Então, efetivamente, identificação, os perigos foram identificados, os riscos foram estimados e foram especificados dispositivos de proteção
para a segurança de segurança na operação dessas máquinas. Então, tem que verificar se a colocação desses dispositivos de proteção ajudou ou não na diminuição dos riscos oferecidos por essas máquinas quando em operação. A análise de risco será baseada na NBR 1416, que tem como objetivo principal determinar a categoria dos dispositivos de segurança necessários para garantir a integridade física dos profissionais que interagem com quem? Com máquinas e equipamentos. Somente após a verificação do risco através da NBR 14153 será possível especificar os dispositivos eletrônicos de segurança que deverão ser instalados nas máquinas. Então, para isso, é importante que sejam verificadas as definições apresentadas pela norma que facilitam o entendimento desta norma, como as definições apresentadas aqui. Então, a NBR 14153 estabelece uma classificação das categorias de proteção, especificando o princípio de funcionamento necessário para o cumprimento dos requisitos de segurança estabelecido. Então, aqui nós temos as categorias determinadas, as categorias dos dispositivos de proteção determinadas pela 14153. Então, nós temos a categoria B, a categoria 1, a categoria 2, a categoria 3 e a categoria 4, as quais serão definidas a seguir. Agora passaremos a apresentar as características de cada uma das categorias dos dispositivos de proteção de segurança. A categoria B é a categoria considerada básica. Qual que é o problema que a gente pode relacionar ao dispositivo de proteção de segurança? Categoria B. A ocorrência de um defeito pode levar à perda da segurança. Então, temos que tomar cuidado, porque nós estamos mexendo, estamos trabalhando com o quê? Com máquinas e equipamentos. As partes do sistema de comando dos dispositivos de proteção relacionados à segurança, no mínimo devem ser projetadas, construídas, selecionadas, montadas e combinadas de acordo com as normas específicas ou as normas relevantes, usando os princípios básicos de segurança para a determinada aplicação. Então, quais que seriam os princípios básicos de segurança para os dispositivos de categoria B? Resistir à fadiga operacional prevista, como a confiabilidade em relação à capacidade e à frequência de comutação. Então, tem a ver com sua atuação. Resistir à influência do material processado ou utilizado no processo, é o desgaste natural do uso, Como, por exemplo, detergentes em máquinas de lavar. Resistir a outras influências relevantes como vibrações mecânicas, campos externos, distúrbios ou interrupções de fornecimento de energia. Agora serão apresentadas as características da categoria 1. Na categoria 1, uma maior resistência a defeitos é alcançada predominantemente pela seleção e aplicação de componentes. No caso da categoria 1, devem ser aplicados os requisitos da categoria B, mais os requisitos que serão apresentados aqui. As partes de sistemas de comando relacionadas à segurança de categoria 1 devem ser projetadas e construídas utilizando os componentes bem ensaiados e princípios de segurança comprovados. Então, o que quer dizer isso? Componentes bem ensaiados em relação à segurança são os que são largamente utilizados no passado, com resultados satisfatórios em aplicações similares, ou
construídos e verificados com a utilização de princípios que demonstrem sua adequação e com confiabilidade para aplicações relacionadas à segurança. Naturalmente, então, tem uma referência. A probabilidade, então, de falha na categoria 1 é menor que na B. Consequentemente, a perda da função de segurança é menos provável. Agora, as características dos dispositivos de proteção de segurança categoria 2 serão apresentadas. Primeiro, o comportamento do sistema de categoria 2 permite que a ocorrência de um defeito leve à perda da função de segurança entre as verificações, e a perda da função de segurança é detectada pela verificação. Então, tem um elemento que faz a verificação que o dispositivo de proteção perdeu a função de segurança. Devem ser aplicados também nos dispositivos de segurança categoria 2 os requisitos da categoria B. Agora, as partes dos sistemas de comando relacionadas à segurança de categoria 2 devem ser projetadas de tal forma que sejam verificadas em intervalos adequados pelo sistema de comando de quem? Da máquina ou do equipamento. Naturalmente, como é que é feita essa verificação? Pelo comando de sistema de comando da máquina. Na partida da máquina e antes do início de qualquer situação de perigo. Periodicamente durante a operação, se a avaliação do risco e o tipo de operação mostrarem que é necessário. O início da verificação de segurança pode ser automática ou manual, e essa verificação deve permitir a operação se nenhum defeito for verificado ou gerar um sinal de saída se verificado que há um defeito. Então, o que está acontecendo? Estão sendo sofisticados os dispositivos de proteção de segurança a partir da categoria B até agora, que a gente verificou as características da categoria 2. Na categoria 3, uma maior resistência a defeitos é obtida pela seleção e aplicação de componentes. Então, categoria 3 em relação a 2 em relação a B. Aqui também devem ser aplicados os requisitos da categoria B, usando os princípios comprovados de segurança e os requisitos apresentados aqui. As partes do sistema de comando relacionadas à segurança devem ser projetadas de modo que um defeito isolado em qualquer uma das partes não leve à perda de segurança. Como é que isso vai ser feito? Seleção e aplicação de componentes. Defeitos de modos comuns devem ser considerados quando a probabilidade de ocorrência de tal defeito for o quê? For significante. Naturalmente que nem todos os defeitos serão detectados e por isso o acúmulo de defeitos pode levar ao quê? A perda de segurança. Agora, o comportamento do sistema de categoria 4 permite que, se há defeitos, a função de segurança seja sempre cumprida e os defeitos sejam detectados a tempo de impedir a perda da função de segurança. Aqui também devem ser aplicados os requisitos da categoria B e os apresentados a seguir. As partes de sistema de comando relacionados à segurança devem ser projetadas de modo que um defeito isolado em qualquer das partes não leve à perda de segurança e as falhas isoladas sejam detectadas antes ou durante a próxima operação sobre a função de segurança. Defeitos posteriores devem ser considerados quando não for possível a sua verificação seguinte à ocorrência do defeito. O acúmulo de defeitos não pode levar à perda de segurança. Agora,
o que acontece aqui? Então, deverá ter o que? Mais elementos no sistema de proteção. O que a gente tem que verificar nas categorias 2, 3 e 4? 1, 2, 3 e 4. Para atingir a segurança, é caracterizado o quê? Principalmente pela estrutura. Então, se você pegar a categoria B, ela é simplesmente caracterizada pela seleção de componentes. Já a 1, 2, 3 e 4 é uma estrutura. Então, seleção e especificação dos componentes, ou seja, da estrutura. Agora vamos definir, então, os parâmetros para análise de risco. Na estimativa do risco proveniente de um defeito relacionado à segurança de um sistema de comando, apenas ferimentos leves, normalmente reversíveis, e ferimentos sérios, normalmente irreversíveis, inclusive a morte, são considerados. Para tomar uma decisão, as consequências usuais de acidentes e processos normais de curas devem ser levadas em consideração na determinação de S1 e S2. Por exemplo, contusões sem complicações devem ser classificadas como S1, enquanto uma morte ou uma amputação deve ser considerada como que? S2. Então, após a definição da severidade de ferimento, o S1 e S2, passaremos a definir a frequência ou tempo de exposição ao perigo. Esse tempo de frequência ou tempo de exposição ao perigo é um período de tempo que não pode ser o quê? Especificado. Entretanto, como é que a gente vai fazer isso? Para especificar essa frequência ou tempo de exposição ao perigo. Então, vamos considerar F1 e F2. Se por acaso a frequência for relativamente baixa, for rara, e vai ter um baixo tempo de exposição, consideramos a frequência como sendo o quê? F1. Agora, se for contínua, deve ser escolhida o quê? A função F2. Agora, o período de exposição ao perigo, ele deve ser avaliado com base no valor médio observado com relação ao período total de utilização do equipamento. Por exemplo, se for necessário acessar regularmente as ferramentas da máquina durante sua operação, cíclica para alimentação e movimentação de peças, F2 deve ser escolhido. Se o acesso for necessário somente de tempos em tempos, pode ser selecionado o quê? F1. Então, depende realmente da exposição, do tempo de exposição ao perigo. Agora definiremos a possibilidade de evitar o perigo. Essa possibilidade de evitar o perigo refere-se geralmente à velocidade de frequência com qual a máquina ou o equipamento analisado movimenta-se e a distância do operador a essa máquina ou equipamento. Quando um perigo aparece, é importante saber se ele pode ser reconhecido e quando pode ser evitado antes de acontecer o quê? Um acidente. Por exemplo, uma importante consideração é se o perigo ele pode ser diretamente identificado por suas características físicas ou por meios técnicos, por exemplo, por indicadores. Outro aspecto importante que influencia a seleção do parâmetro P, que é a possibilidade de evitar o perigo, são, por exemplo, operação com ou sem supervisão. Então, tem mais alguém na jogada. Operação por especialistas ou por não profissionais.
a especialista e não profissionais. A velocidade de aparecimento do perigo, rápida ou lenta. Possibilidade de evitar o perigo, por exemplo, por fuga ou por intervenções de terceiros. Experiências práticas de segurança relativas ao processo. Então, como é que nós vamos definir? Quando uma situação de perigo ocorre, P1 deve ser selecionado apenas se houver uma chance real de se evitar um acidente ou reduzir significantemente o seu efeito. P2 deve ser selecionado se não houver o quê? Nenhuma chance de evitar o perigo. Então, conhecida, né, as categorias dos dispositivos de segurança, então nós vamos verificar como é que pode ser escolhida essa categoria. Essa categoria ela é escolhida através dessa matriz, certo? Então, essa matriz aqui, o que ela quer dizer para nós? Então, eu tenho a categoria B, a categoria 1, a categoria 2, a categoria 3 e a categoria 4. Então, vamos ver a simbologia. Essa simbologia aqui, então vamos aqui verificar o que ela significa. Categorias possíveis que requerem medidas adicionais. Isso você teria que ver na B1 da norma 14153. A próxima aqui, essa simbologia, são categorias preferenciais para ponto de referência. Então, no caso, seria melhor escolher essa categoria aqui representada por essa simbologia. E essa simbologia aqui, medidas que podem ser superdimensionadas para risco elevante. Então, se você sabe se o risco for relevante, colocar, no caso aqui, a categoria 2. Agora, então, vamos ver como é que nós podemos usar essa matriz para especificar a categoria do dispositivo de segurança. Então, eu vou pegar uma máquina qualquer e eu sei que nessa máquina tem várias partes em movimento. Então, aqui ó, nós estamos representando S1, S2. Então, é a severidade ou a gravidade do dano. F1 e F2 é a frequência de exposição ao perigo. E aqui, P1 e P2 é a possibilidade de evitar o perigo. Então, eu vou admitir inicialmente, então, que a severidade do dano vai ser S2. O quê? Então, aqui eu estou admitindo que nesse caso, com esse maquinário com várias partes em movimento, se o trabalhador sofrer um acidente, ele poderá ser sério. Agora, e a frequência e tempo de exposição? Eu vou admitir que ele faça, né, trabalho com essa máquina mais de 2 vezes por turno, certo? Então, no caso aqui, eu vou pegar o pior caso, vou pegar o F2. E, por fim, a possibilidade de evitar o perigo. A possibilidade de evitar o perigo, vou admitir que ela é possível sob condições específicas. Então, eu tenho S2, então a origem nossa é aqui, o ponto de partida para estimativa de risco. Então, eu tenho S2, eu tenho F2 e tenho o quê? P1. Então, a categoria preferencial que nós temos é que a categoria 3. Então, significa que nesse caso, para mim fazer a especificação dos dispositivos, da categoria dos dispositivos de segurança, para essa máquina ele teria que ser categoria 3. Agora, a análise de risco, segundo a nota técnica número 48. Então, como a gente viu aqui, segundo a NR12, a categoria de risco deve ser baseada na 14153. Agora, o que fala a nota técnica número 48? Essa norma técnica só foi estabelecida apenas para informar
que o nível performance PL pode ser compatível com a categoria da ABNT NBR 14153. Agora, essa nota técnica, ela foi necessária por causa de máquinas importadas. Máquinas importadas, elas são estabelecidas pela ISO 13849, que utilizam o nível PL. E alguns profissionais no Brasil julgavam que as mesmas não atendiam à legislação brasileira. Então, atualmente no Brasil, os profissionais que realizam apreciação de risco no Brasil utilizam o quê? Os dois métodos. Mas isso foi apenas para mostrar que as máquinas importadas também podem ser especificadas pela 14153. Agora será apresentada a metodologia HRN, que traduzindo seria número de avaliação do perigo. A metodologia HRN ela é muito utilizada no Brasil em função de sua simplicidade e eficácia. É um método quantitativo e, como já disse, ele pode ser traduzido como número de avaliação do perigo. Ou seja, para itens avaliados, os quais são grau máximo de lesão, frequência de exposição, probabilidade de ocorrência, número de pessoas envolvidas, a um número. É atribuído um número que será apresentado a seguir. Então, aqui nós podemos resumir a metodologia como muito difundida no Brasil, valores numéricos em função de valores pré-estabelecidos, facilidade de adaptação para a realidade das empresas. Então, isso poderá ser visto a seguir, o porquê essa de facilidade de adaptação para as empresas. Então, começaremos a definir os parâmetros da metodologia HRN. O primeiro que nós vamos determinar é o grau máximo de perda ou lesão. O grau máximo de perda ou lesão é a consequência do acidente. E que, se acontecer, deverá ser pontuado o quê? A lesão mais grave. Então, o que a gente pode ver aqui que os valores são o quê? Pré-estabelecidos. Vai desde um arranhão até a morte. Agora, a vantagem, né, que a gente pode chamar dessa metodologia é que esse método, o método HRN, ele permite ser adaptado à realidade da empresa. Então, vamos, por exemplo, pegar uma metalúrgica. Em uma metalúrgica, um pequeno corte, por exemplo, ele pode ser pontuado o quê? Como uma lesão leve, que seria o quê? Um pequeno hematoma. Mas vamos supor que esse mesmo corte seja verificado o quê? Numa indústria farmacêutica. Já na indústria farmacêutica, isso não pode ser considerado o quê? Como uma lesão leve, porque pode como consequência ter o quê? Uma contaminação. Então, daí a importância de ser bem difundido esse método pela facilidade de ser adaptado às empresas. Então, vamos determinar agora a frequência com que uma pessoa está exposta ao perigo identificado. Então, esse período de exposição ao risco, ele pode ser anual ou ele pode ser contínuo. Então, aqui também está os valores pré-estabelecidos. Esses parâmetros, acho que merece ser lembrado aqui, eles são estabelecidos pela ISO/TR 14121, parte 2 de 2012. Agora será apresentado o índice que representa a probabilidade de uma pessoa ficar exposta ao perigo em função dos riscos apresentados pela máquina. Então, a gente vê aqui que esses índices são padronizados e essa probabilidade de exposição ao risco, ela pode variar de quase impossível a com certeza.
Então, aqui, por exemplo, quase impossível a probabilidade de exposição ao risco da máquina. Seria 0,03 e com certeza essa probabilidade seria estabelecido pelo número 15 de acordo com a ISO 14121. O número de pessoas envolvidas no processo em análise está mostrado aqui nesta tabela. Então, esse índice aqui representa a quantidade de pessoas que estão sendo expostas ao risco identificado. Então, pode ser de 1 a 2 pessoas, que ele seria 0,03, e mais de 20 pessoas seria 8, de acordo com a ISO 14121. Então, após a avaliação da máquina e, consequentemente, a determinação dos índices, no caso, o GPL, o FE, o PO e o NP, podemos calcular o grau de risco NR. Então, NR vai depender do grau máximo de lesão, da frequência de exposição, da probabilidade de ocorrência e de número de pessoas envolvidas. Após isso, após a obtenção do grau de risco, nós temos essa tabela aqui que varia de 0,1 até chegar maior do que 500. Aqui é a classificação do risco, que vai de aceitável até extremo. E aqui a recomendação. Então, o que quer dizer aqui? Por exemplo, maior do que 500. As atividades devem ser interrompidas o quê? Imediatamente. Mas vamos supor que nós estamos na faixa de 2 a 5, cujo o grau de risco seja muito baixo. Então, o que representa isso aqui? Então, dentro de 1 ano, deve ser buscada o quê? Uma melhoria para atuar na redução dos riscos. E aqui, naturalmente, 3 meses, 1 mês, 1 semana, até um dia. Então, é determinado o grau do risco usando a metodologia HRN. Então, aqui agora vamos ver exemplos de determinação do grau de risco NR da metodologia HRN. Então, o primeiro caso aqui, nós temos o quê? Um perigo elétrico. Então, nós temos uma máquina aterrada, mas sem comprovação da medição de resistência de aterramento. Então, ela está em desacordo com quem? Com a NR10. A máquina aterrada aqui, mas sem a comprovação da medição de aterramento, o que pode acontecer com a pessoa aqui? Se não tiver problemas com o aterramento, ela pode levar um choque. Armários elétricos fechados. Então é bom. Por quê? Porque aí a pessoa não tem contato com a fonte de energia. O quadro elétrico geral de uma célula não possui sinalização do perigo de choque elétrico. E a restrição de acesso a pessoas é escrito em alemão. Não tem sinalização de perigo. E a restrição de acesso é escrito em alemão no Brasil? Tudo bem. Há outros quadros elétricos junto às máquinas sem a devida sinalização. As interfaces de controle operam em 24 volts. Então, vai ser verificado nessa nossa disciplina que a NR10 impõe condições em faixas de tensão, que é nessa faixa de tensão. Então, vamos fazer calcular o nosso NR. Então, aqui no caso que tem perigo da pessoa levar um choque elétrico, eu vou colocar o grau máximo de perda de lesão como sendo 15. Então, isso aqui representa morte. Agora, a frequência que essa pessoa está exposta ao perigo. Eu admiti aqui esse índice 1. O que eu estou falando? Que mensalmente ele é exposto ao perigo. Agora, a probabilidade de uma pessoa ficar exposta ao perigo em função dos riscos apresentados pela máquina. Aqui eu coloquei o quê? 2, que é improvável que isso aconteça. Agora, número de pessoas envolvidas. Eu coloquei o índice 1, é de 1 a 2 pessoas, resultando
um índice de grau de risco de quanto? De 30. Agora, de 30, então está na faixa de 16 a 50, que é significativo. Então, o que acontece? Dentro de um mês, deve-se atuar o quê? Na redução de riscos. Então, eu usei a metodologia HRN. Então, todos esses índices foram determinados anteriormente e esse segundo exemplo aqui fica para os alunos a determinação do grau de risco. Então, nessa unidade, foi apresentada a metodologia para determinar a categoria de risco das máquinas e equipamentos com base na norma NBR 14153. A determinação dessa categoria é um estudo importante na avaliação de risco, devendo ser elaborada por profissional qualificado e habilitado. Também nessa unidade foi apresentada a metodologia HRN, que é o método quantitativo que determina a classificação entre o risco aceitável até o risco extremo, sendo utilizado como uma ferramenta para a tomada de decisões referentes às intervenções nas máquinas e equipamentos. Então, com isso, vocês têm condições de fazer as atividades relativas à unidade 3.